Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o vídeo de número 4 do tópico 5 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília. Esse tópico estamos falando sobre árvores. Em especial, nesse vídeo, faremos um exercício guiado para praticar e entender a implementação da operação de inserção de um elemento dentro de uma árvore binária de busca. No vídeo imediatamente anterior, a gente falou sobre a pesquisa, a consulta de um determinado valor K dentro de uma árvore BST, como isso é feito justamente de estar descartando subárvores à medida que você vai fazendo a comparação e verificando se o elemento K é menor ou maior do que a chave do nó em que você está visitando naquele momento durante a execução do algoritmo. E essa ideia, esse princípio, pode ser justamente usado também no procedimento de inserção. Relembrando aqui, com essa animaçãozinha que a gente viu no vídeo anterior, se eu quero fazer a inserção, por exemplo, do valor 21, eu vou primeiro localizar o ponto em que o ponto de inserção, ou seja, o ponto em que estaria o nó que deve ser pai daquele elemento que eu quero inserir, no caso aí o 21. Então reparem que pelo vídeo a gente encontrou esse valor é o valor 18, e ali no valor 18 eu faço a inserção, crio um novo nó para minha árvore e coloco o apontador à direita do nó 18 para o elemento 21. Então é essa a ideia que a gente vai praticar agora aqui em termos de código de implementação, inspirando-se na implementação do método de busca para fazer a, a, é, a implementação da operação de inserção. Então vamos lá. Vou alternar aqui para o ambiente Linux. Vocês estão vendo aí a tela do editor de código. Eu já estou aberto aqui com uma primeira implementação de biblioteca de árvore BST. Ela está à disposição de vocês, claro, na página do curso também, que é a GenBST 0.h. Nós vamos trabalhar com várias versões dela ao longo do tópico, e por isso que aqui ela começa aí com esse índice 0 e depois vamos melhorando essa implementação. Aqui, só para antes da gente falar da implementação da inserção, vamos relembrar aqui com algumas partes do código que a gente já viu em vídeos anteriores. Aqui vocês podem ver a implementação da classe que modela o nó da árvore, com seus construtores e os atributos, o atributo EL e os ponteiros left e right, dos descendentes à esquerda e direita do nó. Aqui a gente tem a implementação da classe BST, da classe que representa a árvore, com seus construtores. Então veja, o construtor padrão de BST inicializa a árvore vazia, então o apontador root, o ponteiro do atributo root, aqui, né? Esse é o ponteiro que aponta para a raiz, para o nó raiz da árvore, né? O objeto BST node. Então, se a árvore inicia vazia, eu atribuo, opa, foi demais aqui, eu atribuo o valor 0 para root. Aqui eu tenho também a implementação de um destrutor para a árvore. Ele chama uma função membro auxiliar aqui da classe, chamada clear, mais para baixo a gente vai ver essa função clear aqui, e ela indica como, né, raiz para a árvore justamente o endereço que está no atributo root. Feita essa limpeza, essa desalocação de memória da árvore, aí você redefine o endereço da raiz para 0, porque a árvore de fato foi desalocada, está vazia agora no momento da execução do destrutor. Aqui a gente tem um método que nem mencionamos ainda, mas é um método que checa se a árvore está vazia. A checagem é simples, basta a gente verificar se a raiz é um endereço nulo. Caso contrário, há no mínimo um elemento. Aqui agora a gente tem o método público em ordem, aquele método que realiza o percurso em ordem que a gente viu também em vídeos anteriores
desse tópico. Repare então que ele invoca outro método, esse dessa vez é um método protegido, que está lá mais abaixo aqui na implementação, nós vamos falar dele, que daí sim passa como atributo, como argumento o atributo root. Por que eu estou tendo esses dois métodos aqui? Porque repare, em order público não requer parâmetros. E ele daí chama dentro do código em order que requer o parâmetro, que é o ponteiro, para a raiz da árvore na qual você quer realizar o percurso em ordem. Este método, por sua vez, ele está protegido. Nós vamos ver isso mais abaixo aqui na implementação. E dessa forma você permite um encapsulamento do código no sentido de que o usuário dessa biblioteca só vai ter acesso ao método em order público. Ele não vai precisar saber ponteiro de raiz da árvore ou coisa parecida com isso para poder usar o percurso em ordem. E esse percurso sempre vai se iniciar da raiz graças a essa implementação que daí chama o método protegido, indicando root como o ponto de partida. Então essa é a ideia de você fazer aqui dois métodos, sobrecarregar, vejam só, é um exemplo aqui de sobrecarga de métodos, em que eu estou usando os dois métodos, um para ser uma casca, uma interface pública para daí invocar o outro com as informações protegidas de dentro da classe. Aí eu tenho aqui a declaração do método insert, de inserção, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. O método de pesquisa, que a gente já viu também no vídeo anterior, a sua implementação. E veja, o método de pesquisa também recorre ao mesmo recurso que a gente acabou de discutir no método in order. Eu tenho primeiro uma interface pública aqui, um método público que recebe como parâmetro somente a chave de pesquisa, chamada EL aqui, e vai retornar um ponteiro para essa chave se encontrá-la dentro da árvore. E ele, por sua vez, invoca um outro método, desta vez protegido, search, ou seja, então search também é um método sobrecarregado, tem duas versões aqui com listas de parâmetros distintas, e esse método search, por sua vez, também passa como argumento a raiz da árvore para dar início, como ponto de partida da pesquisa. Então, de novo, você protege dessa forma o acesso à raiz da árvore, só dando como acesso público uma interface de pesquisa em que o usuário dessa biblioteca só tem que passar o argumento de pesquisa que ele quer realizar. E, por fim, também o método público de percurso em largura, que também já vimos em vídeos anteriores. Vindo aqui agora, finalmente, na declaração, na implementação da classe para os membros protegidos, de nível protected, eu tenho justamente as declarações dos métodos auxiliares, que são usados, por exemplo, o método clear, que é usado pelo destrutor, o método search, que é usado pelo método search público, o método inOrder, que é usado pelo inOrder público, e aqui o método visit, que é aquela operação de visita, de acesso aos nós, por exemplo, usado nos métodos de percurso. Essa operação de visita ela está aqui simplesmente para fins didáticos, pode ser qualquer coisa, depende da sua aplicação. Por exemplo, aqui eu estou assumindo que ao visitar um determinado nó, eu vou imprimir o seu elemento na saída padrão, somente isso. Então isso depende, varia de acordo com a sua aplicação. Passando aqui para a implementação dos métodos, antes de novo de chegar aqui no insert, veja aqui eu tenho a implementação recursiva da limpeza da árvore, da remoção, na verdade da desalocação dos nós um a um dentro da minha árvore. Veja como é que eu faço isso. O caso base é se eu tenho um nó cujo endereço que aponta para ele é zero, ou seja, um nó vazio, um nó inválido. Nessa situação eu não faço nada, senão eu primeiro vou daí recursivamente desalocar a subárvore à esquerda, depois eu recursivamente desaloco a subárvore à direita, e depois que eu desaloquei as duas subárvores, aí sim eu uso o comando delete, de desalocação de memória de fato, para desalocar aquele objeto bstnode vinculado
ao ponteiro P, né, cujo ponteiro P aponta. Os demais métodos aqui, as demais implementações a gente já viu, né? Vou pular aqui o insert que a gente vai fazer daqui a pouco, né, e mostrar rapidamente, né? Aqui, ó, a implementação do método search, vimos no vídeo de número 3, inclusive. Vimos também a implementação do método in-order, que usa justamente o mecanismo de recursão para fazer o percurso. E também vimos a implementação do método de percurso em largura, que usa justamente a estrutura de fila como uma estrutura de dados auxiliar para você ir fazendo a visitação em largura de cada nó, de cada nível da sua árvore. Muito bem, então essa é a implementação completa dessa primeira versão 0 aqui da minha classe BST. E agora vamos sim para o exercício guiado, né? Em que eu quero aproveitar justamente com base nos conceitos da implementação da pesquisa, da busca, eu vou tentar também aqui usar esse conceito para achar o ponto de inserção e daí sim, claro, inserir um novo elemento dentro da minha árvore. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai precisar é de alguns ponteiros. Vamos declarar aqui, então, teremos que ter alguns ponteiros para nós da classe BSTNode. No caso, eu vou ter aqui um primeiro ponteiro que eu vou chamar de P, e eu vou ter um segundo ponteiro que vai ser chamado de prev, que vai ser justamente melhor, vamos chamar ele de parent aqui, que vai ser justamente o pai do nó que eu vou querer criar e inserir dentro da minha árvore. Aí agora a gente pode entrar no processo de busca. Claro, primeiro, na verdade, para eu iniciar esse processo de busca, eu tenho que atribuir o ponto de partida, e o ponto de partida, no caso, é o atributo root do objeto BST, do objeto da classe BST, que é, né? Então, eu inicio na raiz a pesquisa, e aí o próximo passo é a gente justamente trabalhar a repetição da pesquisa ali, né, das comparações, né, verificando, né, se o elemento que eu quero inserir, caso ele existisse dentro da minha árvore, onde ele se localizaria. Então, opa, estou esquecendo de uma coisa aqui, vamos inicializar também o pai aqui do meu nó a ser inserido. A princípio não há pai, então eu inicializo ele com o valor 0. E agora é o ponto em que a gente pode aproveitar justamente a implementação da pesquisa. Vou primeiro copiar e colar esse trecho do código da implementação da função de pesquisa. Vou colar aqui e vamos revisá-lo para ver se eu preciso, né, fazer alguma alteração, alguma modificação. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: não faz sentido, não é necessário eu pesquisar se há igualdade, porque eu quero inserir de todo jeito, e eu quero inserir, inclusive, mesmo que o elemento seja repetido. Então, essa primeira cláusula if-else aqui, ela não é mais necessária, basta, né, eu testar se o elemento que eu quero inserir ele estaria, digamos assim, na subárvore esquerda ou ele estaria na subárvore à direita. Mas isso aqui não é suficiente para a gente fazer, encontrar a localização. Porque, veja, se eu deixar do jeito que está aqui, fazendo, né, essa repetição aqui, ok, fazendo a comparação, né, de onde o elemento EL que eu quero inserir deveria estar, à esquerda, na subárvore esquerda ou na subárvore direita, o laço while vai parar com o meu P valendo 0. Então, assim que terminar esse bloco de repetição aqui, eu vou ter a minha variável P
valendo zero. E aí, quem é o pai dessa variável P aí, ou seja, desse ponto em que eu passei, né, daquela folha que deveria ser o pai da minha árvore? Então, por isso que eu tenho que também colocar aqui a cópia do valor para parent, de tal maneira que antes que eu me desloque para subárvore à esquerda ou à direita, eu guarde em parent quem é o pai dessa subárvore. Porque aí assim que P se tornar zero, repare, a variável parent, o ponteiro parent, vai estar guardando justamente quem é o pai desse caminho, né, qual é o último nó, qual é a posição da folha na qual eu quero fazer a inserção da do meu novo elemento. Então, eu vou até, acho que, retornar aqui para o código aqui, né? Vocês estão vendo aí o código agora, desculpa, né? Retornar do código para os slides, para vocês verem aí um pouco dessa ideia que eu estou querendo passar aqui na implementação, que é a seguinte: eu preciso justamente encontrar, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Se eu quero, por exemplo, inserir aqui o 20, eu tenho que fazer com que parent aponte aqui para 4, porque o meu P ele vai justamente apontar para vazio aqui, ele vai, né, ter passado da posição 4, indicando que justamente, né, ele não localizou ali o elemento, afinal ele está caminhando, né, o P vai caminhando, se é menor vai caminhando para a esquerda, se é maior vai caminhando para a direita, então é por isso que a gente usa o ponteiro parent, que guarda, né, um nível acima na hierarquia em relação ao ponteiro P, para você daí usá-lo como o ponto para inserir, né, a referência para o nó a partir da onde você vai criar um novo nó, um descendente dele com aquele valor do elemento EL. Então essa é a ideia. Vamos de novo aqui voltar para o código para completar então a nossa implementação. Agora, o que falta fazer, né? Depois que a gente fez então isso, né, essa pesquisa aqui, né, do ponto, né, de inserção. Então, nesse bloco while aqui a gente pode deixar aqui que é a pesquisa pelo ponto de inserção. Ao final desse bloco while, parent é a variável apontadora que está indicando o nó onde eu tenho que inserir o meu elemento EL. Aí eu tenho que só tomar antes o cuidado de que pode ser que a árvore esteja vazia. Se a árvore estiver vazia, o laço while não vai ter ele nem vai ter executado, né, porque P vai ser zero já de cara, né, porque P recebe o valor de root. Então, vamos tratar esse caso inicial, esse caso elementar, digamos assim, que é quando a árvore está vazia. Se a árvore está vazia, bem, basta eu alocar um novo nó e o endereço desse nó alocado você atribui para root, para o atributo da classe BST que controla onde está a raiz. Então, nós vamos invocar aqui, usar o comando new de alocação dinâmica de memória, vocês se lembram dele, né, das listas ligadas, e aí eu aloco um novo objeto BST_node, construtor dele passando só o elemento, ele não aponta para ninguém, né? Então a esquerda e a direita, os descendentes à esquerda e à direita desse novo nó de árvore são vazios, porque ele é único na árvore, e aí pronto, você resolveu o problema caso você esteja inserindo um elemento pela primeira vez numa árvore que está vazia.
Caso contrário, aí sim nós estamos na situação em que meu laço while ali rodou, eu encontrei um ponto de inserção, e esse ponto de inserção agora eu tenho que decidir, né, se este pai do meu nó vai ter um descendente à esquerda ou se ele vai ter um descendente à direita. Porque lembram, né, eu tenho que inserir esse nó obedecendo a propriedade BST. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou testar o valor do elemento com o valor da chave do seu pai. Então, eu comparo, né, o valor do elemento com o valor da chave do seu pai. Se esse elemento é menor do que a chave do seu pai, significa que eu tenho que criar um nó à esquerda, eu tenho que criar uma subárvore à esquerda do pai. Então, isso é feito fazendo com que o pai, que antes não possuía descendente à esquerda, passe a ter um descendente à esquerda. Isso vai ficar registrado através do ponteiro left do pai, né, do atributo left, que é ponteiro para o seu descendente à esquerda. Esse atributo agora vai passar a receber o resultado da alocação dinâmica de memória de um novo nó, justamente com o valor EL, o elemento que eu quero inserir dentro da minha árvore. Caso contrário, ou seja, se o elemento era maior ou igual que a chave ali do seu pai, isso significa que eu tenho que criar uma subárvore à direita. E aí eu faço um raciocínio aqui bem parecido, só que claro, com o atributo right apontado, né? Atributo do objeto apontado por parent, objeto node. E basicamente é isso. Encerramos aqui a implementação da rotina de inserção. Então, aqui vejam só, eu fiz, né, todo o processo de pesquisa, né, do ponto ideal de inserção para localizar justamente o ponteiro que virá a ser o pai do nó a ser criado. E aí aqui eu estou tratando justamente o cenário de respeito à propriedade BST, verificando se o nó a ser criado vai ser menor do que a chave, então ele tem que ser criado à esquerda, e o pai tem que apontá-lo através do ponteiro left. Caso contrário, ele tem que ser criado à direita, com o pai registrando essa informação no seu atributo right. Com base nisso, vocês podem experimentar essa biblioteca GenBST0 aqui, usando, né, o exemplo mainBST0.cpp, que está disponível para vocês também aí na página do curso, em que eu vou primeiro fazer vejam, eu estou criando uma árvore BST para guardar elementos inteiros, e aí vou inserir esses valores até digitar um valor negativo, menor do que zero, e depois vamos experimentar algumas das operações que nós vimos até agora ao longo desses primeiros vídeos do tópico, como o percurso em ordem, o percurso em largura e a operação de pesquisa. Então aqui essa implementação aqui vai servir justamente para a gente trabalhar essas operações que nós vimos até agora no vídeo. Recomendo que vocês executem aqui, eu vou também aqui executar para vocês compilar e executar rapidamente. Deixa eu achar aqui o caminho. A pasta aqui, o caminho é bem longo. Pronto. Agora vamos compilar. No caso aqui, esse é o main bst0.cpp.
Tudo correu muito bem, então vamos, aqui no caso, eu nem gerei, verdade, eu esqueci de gerar um nome de executável, então quando você não indica o nome do executável a ser compilado, o compilador, por padrão, gera o executável de nome a.out. Então, vamos inserir aqui alguns valores, 12, 2, 3, 5, 8, 3 de novo, 89, 123 e pronto, vou digitar um negativo aqui. Percurso em ordem, vejam só, lembrando, né, que o percurso em ordem imprime, por exemplo, né, se você fizer a visitação para imprimir os elementos na saída padrão, ele vai imprimir em ordem crescente. O percurso em largura vai justamente seguindo pelo nível de inserção dos elementos na árvore. E agora, se eu quiser pesquisar, buscar algum elemento, eu posso pesquisar, vamos pesquisar o 89, ele foi encontrado, vamos pesquisar o 44, veja só, ele não tá, né, não foi encontrado. Vamos pesquisar o 123, opa, na verdade, digitei errado, agora sim. E por fim, vamos encerrar digitando -1, aí temos, né, o encerramento do programa. Então é isso. Experimentem, estudem o arquivo genbst0.h, o mainbst0.cpp, porque eles contêm aí, né, as informações importantes sobre as operações e a implementação da árvore BST que nós vimos até o momento dentro desse tópico. E vamos encerrando esse vídeo por aqui. Seguiremos aí discutindo mais aspectos aí de árvore de dados nos próximos vídeos. É isso aí, então, até mais.